pregador dessa noite aos nossos corações. É que eu oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Convido o pastor Jean para vir aqui à frente. Esses domingos nós estamos estudando sobre os primeiros 4 mandamentos. O tema dessas pregações é amando ao Senhor, amando a Deus acima de tudo. E nós estamos então vendo a maneira como nós expressamos o nosso amor. Não é revelação humana, mas é aquilo que o Senhor nos mostra, Ele nos revela. Semana passada tivemos com o pastor Heleno o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E hoje, pela graça do Senhor, nós ouviremos o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Então agora, abra bem o seu coração, evite movimentos desnecessários, concentre-se naquilo que é muito sério, a palavra do Senhor, o Deus falando ao nosso coração. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Quero também convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Verso 34 ao verso 40. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Vamos orar novamente, queridos. Pai, te agradecemos pela oportunidade de refletir, meditar, ouvir a tua santa palavra. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, possa abençoar a nossa vida e possa aumentar a nossa fé em Cristo Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa o teu servo, dando-lhe sabedoria, unção, ousadia, autoridade, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, nós vamos meditar nessa noite sobre o segundo mandamento. E eu gostaria de fazer isso em forma de perguntas. Em forma de perguntas, eu gostaria de colocar a seguinte frase: algumas perguntas para pensarmos, respondermos e aplicarmos. E como o pastor Alfredo bem já introduziu, nós estamos nessa série então de mensagens. E no próprio boletim você tem ali uma introdução muito boa a respeito da questão dos mandamentos e a relação desses mandamentos com a nossa vida hoje. E então, queridos, nós meditando em cada mandamento podemos extrair exatamente isso aqui, uma reflexão, uma resposta e às vezes até mais de uma aplicação. E eu gostaria então de pensar na primeira pergunta: qual é o segundo mandamento? Então abra sua Bíblia novamente, lá em Êxodo capítulo 20, e vamos dar resposta a essa primeira pergunta.
lendo do verso 4 ao verso 6. Êxodo capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. O verso 4 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O verso 5: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Verso 6: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, queridos, nós temos esse segundo mandamento, geralmente resumido assim: não farás para ti imagem de escultura, para ficar mais fácil de decorar, não é? Os 10 mandamentos, a gente mesmo cria um certo resumo deles. Não terás outros deuses diante de mim, e esse é assim mesmo, né? Mas o segundo: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pronto, já foram os 4 mandamentos. Mas agora nós fizemos uma leitura completa conforme o Senhor prescreveu, conforme o próprio Senhor passou para as mãos de Moisés, e assim ele passar para o povo, o qual deveria então prestar culto a Deus. Ok, eu fiz aqui um certo esquema. Eu estou vendo que está ruim a visualização e talvez não vai dar para ler, talvez não vai dar para ler, né? Mas eu vou fazer referência aqui, fazendo a leitura direta. Quando nós olhamos para esse mandamento, alguns outros textos se encaixam diretamente nele, dentro da própria lei. Observando o verso 4, por exemplo, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós temos alguns versículos ligados diretamente a este. Por exemplo, Êxodo 34, 17: não farás para ti deuses fundidos. Levítico capítulo 19, 4 diz: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Lá no capítulo 26, no verso 1 de Levítico, também encontramos: não fareis para vós outros ídolos, nem vos prostrareis, nem vos lapidareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a elas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E ainda temos, queridos, ainda não vai adiantar não, eu estou vendo que não deu certo aqui a configuração. Lá em Levítico, ainda no capítulo 26, 1, nós encontramos mais uma vez, né, Moisés, como lei do Senhor, falando sobre esse mandamento, dizendo para o povo não fazer para eles outros ídolos. Lá em Deuteronômio capítulo 4, do verso 15 ao 18, nós temos um texto mais comprido, onde o Senhor vai então relatar ao povo o que ele deseja que o povo não faça. Esse eu vou te convidar a abrir, por favor, Deuteronômio capítulo 4, do verso 15 ao verso 18. Deuteronômio 4, do verso 15 ao verso 18. Deuteronômio 4, do verso 15 ao verso 18, veja só: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma,
pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Então Moisés foi muito claro, a lei foi muito clara, o Senhor Deus foi muito claro diante de seu povo com relação a este segundo mandamento. Deixa eu ver se aqui eu acho que vai dar, talvez melhor. Não deu não. Olhando para os versos 5 e 6, nós ainda temos referências sobre eles em Êxodo 34, verso 7, que diz que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Pensando agora na punição da quebra deste mandamento. Ainda lá, em Números 14, 18, o texto bíblico diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E ainda em Deuteronômio 7, 9, diz o texto bíblico: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Temos aí então, queridos, o texto bíblico que nos fala qual é o segundo mandamento. Quando o texto diz: não farás para ti imagem de escultura, é sério o que Deus pediu para o povo. Não deveria existir nenhuma imagem de escultura. Nem do que há nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem de gente, nem de bicho, de nada, nada. Agora, quais são os deveres exigidos nesse segundo mandamento? Vamos ver se vai melhorar. O negocinho parou aqui. Não, já foi lá atrás. Meu plano não deu certo de deixar mais claro para os irmãos. Vamos ter que ir só aqui mesmo, fazendo as leituras e as aplicações direto daqui mesmo. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento, então? Os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas, tais como Deus instituiu em sua palavra, especialmente a oração e ações de graça em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir a palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer os votos a Ele, bem assim o desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso e, segundo a posição e vocação de cada um, o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Então nós temos aqui, queridos, essa segunda pergunta. Eu quero até repeti-la para que os irmãos então entendam. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Tudo aquilo que Deus prescreveu na sua palavra para que façamos em adoração, em culto diante dele, diante do Senhor. Mas há ainda uma terceira pergunta. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus mesmo. O fazer qualquer representação de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente em nosso espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem
ou semelhança de alguma criatura. Toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela, o fazer qualquer representação de deuses imaginários, e todo culto ou serviço a eles pertencentes, todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando desse culto, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto, a simonia, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Isso é que esse mandamento está proibindo. Aí você vai falar assim, nossa pastor, era bom se tivesse projetado lá, não é? Que aí você ia poder seguir direitinho cada passo. Na verdade, o que eu estou lendo e o que eu gostaria de mostrar para os irmãos é aquilo que nós temos no Catecismo Maior. É uma resposta com relação a esse mandamento. E ainda na forma de introdução, eu gostaria de estar passando para os irmãos. Mas há ainda uma outra pergunta sobre esse mandamento. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento para lhe dar maior força? As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós e o zelo que Ele tem pelo seu culto. Aqui então, queridos, nós temos as 3 razões necessárias para compreendermos por que o Senhor Deus nos deu essa ordem. Vou repeti-la agora mais vagarosamente. A primeira razão é a soberania que Deus tem sobre nós. Vamos então voltar lá ao nosso texto, Êxodo capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Já falei e repito, do 1º ao 4º mandamento, são mandamentos relacionados ao culto ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor. Como devemos viver diante do Senhor? Aquilo que o Senhor exige de nós em relação a Ele. É preciso abrir um parênteses rápido aqui, queridos, e dizer que esta, como o pastor mesmo já disse, está escrito até no boletim, é uma lei moral, que serve então para amoldar o nosso caráter e o nosso procedimento diante de Deus, principalmente com relação ao seu culto, como Ele mesmo prescreve em sua palavra. Mas o que é interessante quando pensamos na soberania de Deus sobre nós, olhando para esse mandamento? É interessante observar, queridos, que o que o Senhor mais deseja e Ele mais quer de seus adoradores é que os seus adoradores jamais o compare com as suas coisas criadas. Por isso não deveria ser feito nada de imagem e prestado culto a isso com relação ao que foi criado por Deus. Porque se, queridos, o indivíduo faz um objeto de barro, seja de um cachorro, seja de uma mula, ou de uma outra coisa qualquer, e então se ajoelha e presta culto a isso, ele rebaixou toda a soberania de Deus a isso. É por isso que nesse mandamento o Senhor requer do seu povo que o seu povo creia na soberania de Deus sobre nós. Não existe nada nessa terra que possa igualar a sua própria glória, a não ser aquele que desceu do próprio céu, a não ser aquele que foi enviado pelo próprio Deus. E nós temos então a revelação disso na pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando abrimos as nossas Bíblias, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos exatamente essa revelação. Nós temos a revelação que o Senhor Jesus Cristo é exatamente a imagem que Deus queria que o seu povo enxergasse dele e nele, em Jesus. Quero fazer referência ao verso 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E lá no versículo 18, uma referência ao Senhor Jesus Cristo, sobre o assunto que estamos explanando neste momento. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, disse o apóstolo João, diz a palavra de Deus. Então, queridos, o segundo mandamento é para que a gente entenda que não há nenhuma necessidade de haver qualquer representação para que o Senhor Deus seja adorado. Nenhuma necessidade. A menor, a mínima que seja. O Senhor Jesus Cristo concluiu essa necessidade. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. No Senhor Jesus Cristo está a exata expressão do ser de Deus, diz a palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse mandamento, queridos, é necessário que fique claro que o nosso Deus é soberano sobre nós. E o nós aqui inclui toda a criação. Não há nada na criação que nos ajude a visualizar o Senhor Deus. Nada, absolutamente coisa alguma. Por isso, queridos, que o breve catecismo foi tão, eu posso até usar essa palavra, foi tão rígido. Não invente nada. Não invente nada. Por quê? Porque, queridos, o ser humano, desde o pecado, teve essa mania. Sempre de querer inventar algo que pudesse, então, movimentar, fantasiar a presença de Deus no meio dele. É claro que a revelação da palavra de Deus foi exatamente para corrigir esses erros, para corrigir o pecado da idolatria. Mas a segunda razão, queridos, que eu gostaria de relembrar e destacar nesse momento, além desse mandamento nos levar a crer e a reconhecer a soberania de Deus sobre nós, é a sua propriedade em nós. E o curioso, queridos, que o próprio Senhor Jesus Cristo também estabeleceu essa verdade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, alguns textos nos ajudam a perceber essa verdade. Por exemplo, quando nós olhamos aqui para o próprio Evangelho de João, agora no capítulo 4, nós encontramos no diálogo do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana, a partir do verso 19, o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Aqui nós temos então, queridos, a revelação da palavra de Deus, mostrando que nós somos a propriedade dele, e nós fomos escolhidos, fomos salvos em Cristo Jesus, para dar-lhe a adoração necessária. Eu poderia discorrer aqui em vários textos bíblicos, principalmente, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, que é muito importante quando nós pensamos nessa perspectiva de propriedade, de eleição. Mas eu fiz questão de levantar esse texto da mulher samaritana, porque
veja como é que é o ser humano, veja como nós somos. Muitas vezes, queridos, nós somos como foi essa mulher samaritana. Nós queremos decidir como vamos adorar a Deus, onde vamos adorar a Deus, as maneiras que utilizaremos para adorá-lo. Queridos, quanto que na verdade é o contrário, e é o que o Senhor Jesus Cristo revelou. O Pai é que procura esses adoradores. Nós somos a propriedade dele, que devemos nos ajuntar, que devemos nos reunir para prestar-lhe culto. E devemos ter um cuidado muito grande, queridos, porque às vezes nós achamos que a iniciativa é nossa. Mas na verdade não é. Foi por meio de Cristo Jesus, quando ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele quem nos dá condições de darmos ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, toda a glória que lhe é devida. E aí, queridos, nós temos uma visão muito bonita disso, escrito mais uma vez por João, lá em Apocalipse, lá no capítulo 5. E eu gostaria de convidá-lo rapidamente a abrir lá esse texto. Versículo 11, 12, 13. Apocalipse capítulo 5, versos 11, 12 e 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E faço referência, queridos, à terceira frase dessa forma poética, como foi colocada aqui, lá no verso 9. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Somos a propriedade de Deus, povo exclusivo, nação santa, como está em 1 Pedro 2,9. Então, queridos, nós fomos chamados, nós fomos eleitos, fomos chamados, fomos justificados, vamos ser glorificados como propriedade do Senhor. Ele então espera de nós essa adoração. E é interessante, porque tem até pessoas que, pensando que a iniciativa parte de si mesmo, acabam fazendo como fizeram, por exemplo, aqueles profetas de Baal, diante do profeta Elias. Não sei se os irmãos lembram. Com a gana, com a vontade, com o desejo enlouquecedor de terem o seu Deus presente, de verem o seu Deus agir, de verem o seu Deus manifestar o seu poder e a sua glória, eles gritavam, como se a iniciativa fosse deles. E aí, queridos, num gesto simples, apesar de poderoso, do profeta Elias, um fogo cai do céu. Assim são as palavras do Senhor Jesus Cristo para aquela mulher: deixa eu te dizer, não é nem neste monte, não é em Jerusalém, a hora já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Uma terceira razão anexa a esse segundo mandamento, queridos, além da soberania de Deus sobre nós, além da sua propriedade em nós, temos também o zelo que Ele tem pelo seu próprio culto.
O zelo que o Senhor Deus tem pelo seu próprio culto. E aqui então, queridos, esse mandamento traz para nós uma maneira disciplinar que o Senhor requer que nós o adoremos. Nós temos, por exemplo, na prática, algumas coisas tipo assim. Acabou o culto, aí alguém sai pela porta, humanamente falando, e diz assim, o culto hoje não foi assim bom, não. Eu não senti assim nada. Acabou o culto, aí o sujeito fala assim, não deu aquele friozinho na espinha que dá assim, aquela emoção. Não é? Faltou alguma coisinha no culto. Não é? As pessoas colocam assim, queridos, nessa situação, claro que humanamente falando, que o culto de fato, de verdade, vai provocar algo em nós, vai nos confrontar em alguma coisa, sempre, sempre. Entretanto, nós não podemos achar, nós não podemos entender que o culto gire em torno de nós. Não gira. O culto estabelecido pelo Senhor, queridos, como referido aqui já neste culto, nessa pregação, tem coisas que o Senhor mesmo estabeleceu. A oração, a ação de graças, a leitura bíblica, a pregação, o devido uso dos sacramentos e mais uma série de coisas que envolvem o nosso culto de vida. Porque vocês sabem que nós temos aí pelo menos duas formas de cultuarmos ao Senhor. Uma é essa forma aqui coletiva, quando o povo de Deus se ajunta, quando os salvos se reúnem, então prestamos adoração ao nosso Deus. Mas, queridos, enquanto não esse culto coletivo, nós também estamos prestando adoração ao Senhor nosso Deus em tudo o que fazemos. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso procedimento, naquilo que falamos, naquilo que pensamos. Estamos prestando culto a Deus. Então a razão anexa ao segundo mandamento é o zelo que ele tem pelo seu culto. Quer ver algo muito interessante? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. E um desses problemas era também na área da adoração, era o culto. Paulo então faz uma exortação pesada com esses irmãos. Alguns estavam misturando as coisas. Achavam que dava para misturar o jeito de adorar a Deus com o mesmo jeito que eles adoravam seus deuses pagãos. Isso se chama sincretismo. E tem gente até hoje que acha que dá para fazer isso, que dá para emendar uma coisa com a outra, não é? Dá para vir na igreja e adorar o Senhor, não é? Aqueles mais espirituais, levanta a mãozinha, né? Dá tchau para o céu, não é? Adoram o Senhor, não é? E aí eles saem do culto e passa por ali, de repente está tendo uma outra cerimônia religiosa que não tem nada a ver com Deus. Aí o sujeito entra para lá também, também estou aqui e tal, e se relaciona. Você vai dizer, não, pastor, isso não é possível. Se eu te disser que eu já vi crentes que vinham adorar o Senhor e depois iam para o centro de macumba fazer despachos. Pessoas que vinham para orar ao Senhor para que o Senhor pudesse abençoá-las e depois iam nos benzedores. Vamos ver o que Deus nos fala. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14 em diante. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios
são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Vejamos então, queridos, que o próprio Deus tem zelo pelo seu próprio culto. Até o Senhor Jesus Cristo, quando chegou no templo, que então dedicado a Deus, encontrou uma cena lamentável, registrada lá em João, no capítulo 3, quando vendiam, faziam negociações, ali numa reunião que deveria ser solene. O Senhor Jesus Cristo então pega açoites e sai derrubando as mesas e expulsando aqueles comerciantes da casa, que a palavra de Deus chama casa de oração para todas as gentes, para todos os povos. Ou seja, queridos, o que eu quero insistir com os irmãos é que uma das razões desse segundo mandamento é o zelo que o próprio Deus tem pelo seu culto. Não somos nós quem ditamos as regras. Nós não adoramos ao Senhor do jeito que nós quisermos. Não é assim. A palavra de Deus, queridos, e tão somente a palavra de Deus, traz a revelação da forma como o Senhor Deus quer ser adorado. E a verdade é, queridos, que na prática, muitas vezes, os adoradores vão aos cultos mais preocupados em adorarem a si mesmos do que a Deus, prestarem cultos a homens do que a Deus. É necessário ter um cuidado muito grande com relação a isso. E aí, lá em Curvelo, eu lembro de uma irmã, que eu aprendi a orar com ela de um jeito muito interessante. Às vezes, no culto, eu pedia para que ela fizesse a oração inicial do culto, a dona Elvira. E aí eu nunca esqueço, quando eu falava assim, irmã Elvira, por favor, faça uma oração para iniciarmos o nosso culto ao Senhor. E ela se levantava então, inclinava a cabecinha dela e fazia uma oração mais ou menos assim: Senhor, que o Senhor possa gostar de nós nessa noite. Que tudo que fizermos aqui seja conforme está escrito na sua palavra. Que o Senhor seja louvado mais pela nossa própria vida do que pelas nossas palavras. Queridos, que oração! Queridos, como chegamos até aqui? O que oferecemos a Deus? São outras perguntas que poderíamos fazer a este segundo mandamento. Nada na criação, queridos, absolutamente coisa alguma, serve de aio para adorarmos ao Senhor. Nada. O Senhor não precisa de nada na criação que nos ligue a Ele. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Senhor Deus senão unicamente o Senhor Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus, e como está em Coríntios capítulo 6, versículo 19, é o nosso proprietário. Nosso corpo é templo dele. Fomos comprados por Cristo Jesus para que a nossa vida seja o seu altar. E é interessante, queridos, que o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, chega a dizer que nós devemos oferecer todos os membros do nosso corpo como frutos de justiça para o nosso Deus. E aqui, queridos, eu concluo então esse segundo mandamento com um desafio que é feito pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12. Texto muito conhecido. Versículo
1, se bem que o 2 está muito ligado a ele. Os irmãos sabem que Romanos traz uma teologia maravilhosa, principalmente sobre a justificação. E do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo então está ensinando aos crentes de Roma. A palavra de Deus está nos ensinando que nós somos salvos pela graça de Deus. Fomos justificados em Cristo Jesus. E aqui até no finalzinho do capítulo 11, há um louvor de adoração ao Senhor por causa disso. No capítulo 12 em diante, então, Paulo traz exortações práticas. A palavra de Deus traz exortações práticas de como devemos nos portar, como devemos nos proceder, como devemos viver diante do nosso Criador, diante do Senhor Deus que nos criou, diante do Senhor Jesus que nos salvou, diante do Espírito Santo que nos regenerou e aplica em nós a santificação. Diz assim o verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos lá, eu li isso num livro, achei interessante a aplicação que o autor fez. Aplicação não, a interpretação que ele fez. Ele diz que 9 mandamentos ali, o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, são ordens do Senhor que devem ser cumpridas porque sim. É como se o Senhor não tivesse motivos para dar razão para isso. Você tem que cumprir porque sim. Mas no segundo mandamento, as razões são óbvias. Estão dentro do próprio texto. Que diz que o Senhor Deus é o único Deus. E só a Ele darás culto. Ainda traz toda uma questão disciplinadora. Traz toda uma questão confortadora. Ele é aquele que terá misericórdia até 1000 gerações. Mas também, queridos, ele agirá com disciplina até a 4ª geração daqueles que lhe desobedecerem. E aqui então, queridos, é como se lembrássemos de como isso deve ser feito. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Por sacrifício. É claro que entendemos claramente que o Senhor, Ele não requer de nós, queridos, sacrifício pelos nossos pecados, porque isso já foi feito na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço da dívida que era contra nós. Não há necessidade desse sacrifício mais. Jesus nos comprou com seu sangue e nos libertou da escravidão do pecado. Mas pastor, então que sacrifício é esse? Se nós não precisamos fazer nenhum sacrifício para sermos salvos, que sacrifício é esse requerido pela palavra de Deus? Que sacrifício é esse? Diz a palavra de Deus que nós oferecemos ao Senhor esse sacrifício, que são frutos dignos de arrependimento. São as boas obras que o Senhor Deus preparou de antemão para que andássemos nelas em Cristo Jesus. É o dever que temos de fazer o bem, isso é chamado de sacrifício. Não para nos salvar, mas porque já fomos salvos. Sacrifícios, então, queridos, como que dignos, frutos dignos de um arrependimento, frutos dignos de alguém que já foi salvo por Cristo Jesus. Mas também sacrifícios, queridos, que glorifiquem o nome do nosso Deus, que glorifique o Criador dos céus e da terra, que exalte aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Esse é o sacrifício que precisamos praticar, e ele precisa ser vivo. Curioso essa palavra vivo, porque quando pensamos em vida,
Aí fica lembrando lá dos sacrifícios do Antigo Testamento, então, né? Pegar os bichinhos, sacrificá-los, derramar o sangue. Né? Não, queridos, mas aqui não está numa questão literal, numa questão prática, mas sim numa questão de intenção, de motivação. Devemos oferecer um sacrifício com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida, de maneira viva ao Senhor, de maneira santa. E aqui então está a maneira como o Senhor deseja ser adorado, deseja ser cultuado, aquilo que está registrado na sua palavra, e ainda agradável a Deus. O Senhor é que tem que gostar de nós. O Senhor é que tem que ser glorificado e louvado. O Senhor é que tem que ser exaltado. Ele é que tem que ser agradado e não nós. Queridos, esse segundo mandamento, então, nos leva a 2 desafios que eu faço para concluir essa mensagem. Primeiro desafio: nós precisamos rever a maneira como prestamos o nosso culto ao Senhor. Precisamos rever a maneira. Porque às vezes, queridos, nós queremos acrescentar ou tirar alguma coisa que já foi estabelecida pela palavra de Deus. O Senhor quer que nós o adoremos da maneira como Ele mesmo planejou, da maneira como Ele mesmo estabeleceu, quer gostemos ou não, quer achemos legal ou não. Queridos, um outro desafio é sermos contagiados pela adoração ao Senhor. O Senhor Jesus nos converteu para isso. Nos converteu para nós o adorarmos em espírito e em verdade. E nós devemos ser contagiados pela essa verdade. Devemos ter uma alegria indizível no nosso coração para fazermos isso. Devemos, queridos, desfrutar dessa alegria em cada encontro que nós temos como igreja para adorarmos ao Senhor. Cada encontro. É o desafio do contágio. É o desafio de saber que a maneira quem rege é Deus. Lembrando que o próprio Senhor Jesus Cristo, na tentação de Satanás, foi assim, de uma maneira grosseira, desafiado a se prostrar e adorar Satanás. E Jesus então disse: arreda de Satanás. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. É Jesus aplicando esse segundo mandamento para cada um de nós. Que adoremos o Senhor, dia após dia, na maneira correta e de uma maneira contagiante, que é o que o Espírito Santo opera em nós. Que Deus nos abençoe, queridos, e complete essa palavra no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convidar o pastor Alfredo para fazer essa oração por nós. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar por aquilo que ouvimos, trazendo à nossa memória aquilo que significa o segundo mandamento na nossa vida. O Senhor, obrigado por aquilo que lembramos esta noite, sabendo que é pecado fazer qualquer imagem, qualquer ídolo, qualquer representação da Trindade ou de qualquer outra pessoa. Também, ó Deus, aprendemos aqui que aquelas pessoas que adoram imagens, elas na verdade estão cultuando a demônios, como o apóstolo Paulo nos ensina. Por isso dá-nos, ó Deus, o temor necessário, porque quando, como disse muito bem o teu servo, o pastor Jean, quando o Senhor traz este segundo mandamento para não fazermos nem adorarmos nenhuma imagem, o Senhor Deus fala da sua ira, que vai até a 4ª geração. E a expressão do Senhor Deus ali
é que a sua ira está sobre aqueles que o odeiam, porque estabelecer ídolos e imagens, mesmo que dissimuladamente em nome do Senhor, é demonstrar o nosso ódio, a nossa falta de amor. Mas o mandamento mesmo nos diz que a tua graça e a tua misericórdia atingem até 1000 gerações daqueles que te amam e te louvam. Por isso, ó Deus, dá-nos esta posição, que sejamos contrários, ó Deus, a qualquer ídolo e qualquer imagem que venha porventura tentar invadir o nosso coração. Por isso, Pai, dá-nos uma semana na tua presença e que tenhamos alegria de pertencer ao teu reino, porque somos propriedade tua e o Senhor é o nosso Deus. Não precisamos e nem devemos fazer qualquer imagem que represente este Deus, porque nós o adoramos, nós o reconhecemos em espírito e em verdade. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e todos os ministérios do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Jean, sobre a vida do teu povo aqui reunido e sobre a vida de todos aqueles que adoram ao Senhor, não através de imagens, mas adoram ao Senhor em espírito e em